Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos aqui continuar nosso estudo de estatística. Hoje a gente vai para a média ponderada. Na última aula a gente viu a questão da média simples. Média simples você tem situações bem tranquilas, você tem tipo assim, uma contribuição de cada um com algum valor, com alguma pontuação, com um salário, alguma coisa assim. Você pega tudo e vai distribuir igualmente para cada um, para saber o valor médio de cada um. Na média ponderada continua mais ou menos a mesma ideia. Você vai receber o valor de todo mundo e vai distribuir homogeneamente para todos os interessados. Só que na média ponderada a gente coloca um peso, coloca uma importância em alguns dados e outros menos importância. É como se você aumentasse a frequência. Vamos supor que você tem ali uma prova que você, aluno e tudo mais, fez 3 provas de matemática, física e geografia. E normalmente, vamos supor que você precisa tirar uma média boa dessas 3 matérias somadas, né, tudo mais, para você poder ser apto para fazer um curso, tipo, sua mãe te dá um chocolate mais bonito, mais gostoso. Então você tem que ter uma média boa. Só que dentro desses conteúdos aqui, segundo os critérios do edital que a sua mãe falou para te dar o chocolate gostoso, cada disciplina recebe um peso diferente, recebe uma importância diferente. Então vamos supor que a sua mãe colocou como critério que matemática receba um peso 2 de importância, física receba o peso 1 e geografia receba o peso 3, porque sua mãe é professora de geografia. Então eu estou te dando importâncias em cima daquelas notas. Então eu estou te dando ali cada vez mais assim, ó, essa nota em comparação com essa tem mais ou menos importância. Se você tirar mais naquela que vale mais, que eu considero mais importante, vai te fazer a sua média aumentar ou a média diminuir. Então não necessariamente a média ponderada te dá o seu rendimento médio. Porque o rendimento médio seria se você fizesse a média simples ali, ó, mais ou menos você tirou ali tantos pontos. Mas com o peso, quando você coloca um peso aqui, eu estou frisando que eu estou fazendo uma segregação. Existem conceitos, existem dados para mim que são mais importantes, são mais relevantes, e eu vou ali aumentar o peso para cima disso. Isso vai influenciar na minha nota. Então, a média ponderada vem para trazer isso. Aumenta o peso ou aumenta a frequência. É como se assim, quando eu digo que o peso de matemática é 2, é como se eu tivesse 2 notas de matemática. Eu tivesse dobrado a nota de matemática. Ou eu tenho literalmente dobrado a nota, ter 10, ou pensar que eu tenho 2 dados, que é pensar em frequência, que eu tenho 2 de matemática que vale 5. Quando eu digo que a importância ou o peso de física vale 1, é porque eu só tenho apenas aquele dado, só 6. E que eu não tenho mais nem menos, não acrescentei nem desacrescentei. E quando eu tenho aqui um peso 3 para geografia, é como se eu tivesse 3 dados de geografia, 7, 7, 7, ou triplicados dados de geografia, como se eu tivesse triplicado o valor, 21, para depois fazer a média. Então é só para te dar a pequena noção que é como se eu tivesse pegado os dados e dado mais importância, frisado, aumentado aqueles valores. Porque se eu pego essa ideia, eu penso assim, obviamente disciplinas ou notas ou critérios em que eu tenho os dados que têm maior peso, é melhor ter um maior valor em cima dele. Então, dentre essas 3 disciplinas, geografia tem um peso maior, então é de se pensar que eu tenho que tirar uma nota maior em geografia, maior ainda para poder aumentar mais ainda a minha média, porque já que ela tem uma importância de 3, a frequência é o triplo ou a nota é triplicada, algo do tipo, que a gente tem que pensar quando a gente for fazer algo ponderado. E tudo isso que eu faço, pega essas notas todas, pego suas frequências, pego seus pesos, multiplico, somo eles todos e divido sempre pelo valor do peso, pela quantidade de frequência. Então, em vez de eu dividir assim, olha, vamos supor, se fosse uma média simples, pegaria a nota de matemática, pegaria a nota de física, de geografia, somaria e dividiria por 3, porque são 3 dados. Mas agora, como eu coloquei pesos ou coloquei frequências, esse dado repete 2 vezes, esse dado repete 1 e esse dado repete 3 vezes. Então, eu tenho que dividir sempre pela soma das frequências. Então, como aqui são 3 vezes está repetindo, aqui está repetindo 1, aqui está repetindo 2, eu dividiria isso tudo por 6, que seria a soma ali do seu peso ou a soma da sua frequência. Estou frisando peso e frequência só para falar que muitas vezes as questões que é para fazer média ponderada não vai estar escrito peso. Se está escrito peso, acabou, é só fazer média ponderada, só aplicar na fórmula, aplicar nesse conceito. Mas tem questões que é para fazer média ponderada, só que eu não te falo peso. Eu te dou essa noção da frequência, essa noção do tanto que está repetindo. Então você tem que dar uma interpretada. E outro lado também é que assim, a gente fica um pouco confuso. Quer ver? Se a gente for fazendo junto aqui, eu pego as notas, lembra, eu quero a média de pontos. Então eu pego as notas ali, meus pontos que eu tirei 5 pontos em matemática. Só que como ela tem um peso 2, eu multiplico por 2.
É como se ela repetisse 2 vezes ou como se eu pegasse a nota e duplicasse. Vou somar aqui que eu estou pegando o total de pontos primeiro. Eu tenho uma frequência de 1 para a física. Eu pego a nota da física, multiplico pelo peso. E eu tenho aqui de geografia, a nota de geografia, só que como o peso é 3, eu triplico a nota. Ou é como se eu tivesse 7, 7, 7. E vou dividir aqui, aí que vem, divido sempre pela soma dos pesos. Soma dos pesos seria 2 mais 1 mais 3, ou a frequência das notas total. É como se eu tivesse 5, 5, 6, 7, 7, 7. Se você soma a frequência, a quantidade de vezes que está repetindo, ou a quantidade de dados que você tem, também dá 6. E com isso a gente tira a média. A média aqui, que a gente costuma chamar de XM, X barra em cima, na verdade. Vamos lá, 10 aqui, 10 mais 6, 16 mais 21, 16 mais 21, 37. Sobre 6. Isso aqui dá aproximadamente, vou colocar assim, 6,1, 6,36, 6,1, 6,2, então aproximadamente isso. Então a minha média é aproximadamente 6,1 pontos. É só para dizer o seguinte, às vezes pode bater a dúvida. Eu divido pelo quem? Pela soma das notas ou pela soma das frequências? Assim, é porque são números, né? Qual número eu vou encaixar ali? Eu sei que eu tenho que dividir pela soma de alguma coisa. Então, o trucozinho está assim, para saber na média ponderada. Se eu te pergunto a média de alguma coisa, esse alguma coisa não é peso. Então, se eu estou perguntando a média de pontos, meus pontos não pode ser o peso. Logo, os outros números funcionam como peso. É justamente naqueles probleminhas em que eu não sei se... que não está falando de peso, o exercício não fala assim, considere os pesos de cada um. Não, o exercício só deu aquela coisa que deu uma leve noção, que é de média ponderada, mas eu não te falei especificamente qual que é o peso ou a importância. Então você fica assim, poxa, se eu estou te pedindo a média de alguma coisa, um desses 2 números aqui, que eu estou te dando na sequência lá, vai representar o meu peso. Aí eu estou te perguntando assim, média de pontos... Quem está associado com pontos, a unidade pontos aqui associado com esses números aqui, não pode ser o peso. A média de alguma coisa, esse alguma coisa não pode ser o peso. Então os pontos não funcionam como peso. Pontos funcionam como os dados e os outros números vão funcionar como peso. Isso aí com exercício você fica mais enraizado, tá? Mas é melhor de se pensar acima de tudo no princípio. Absorve tudo para você, ou seja, acha todo o somatório dos pontos, vê quem está repetindo mais, vê quem tem mais importância e depois divide pela quantidade de dados. E os dados estão associados aqui com as frequências também, né? Divide pelo tanto de dados que você obteve. Lembrando que os pesos fazem com que os dados aumentem, ou a frequência aumente. E depois divide e coloca homogeneamente. Então assim, 6,1 foi a sua média. Essa média aqui a gente não pode interpretar do tipo assim, é como se eu tivesse tirado 6,1 em cada uma. Até pode pensar assim, mas assim, é de se pensar que quem tem mais importância, quem tem um peso maior, é o que você tem que tirar mais pontos, e quem tem um peso menor que você pode tirar menos pontos. Ou seja, se eu aumento 1 ponto em cada uma aqui, não aumenta 1 ponto na minha média aqui. Essa que é a questão. Porque aqui aumentar 1 ponto faz a importância ser o triplo, mas aqui aumentar 1 ponto não influencia muito para a média. Aqui aumentar 1 ponto mais ou menos, porque o peso é 2. Então tá vendo a ideia, essa ideia? De novo, para querer mexer com uma média, média de notas, média de salário, média dessas coisas, você tem que ser mais estratégico. Principalmente em questão de vestibular, concurso, ver aquelas questões que dão mais importância. Hoje em dia tem muito menos vestibulares, né? A gente concentra muito no Enem. O Enem tudo é peso 1, não existe nota mais importante que a outra. Quando você faz o Enem normal, mas quando você está disputando para algumas universidades usando a nota do Enem, universidades principalmente do interior, umas ou outras ajustam e utilizam o critério de peso. Então tem faculdade que usa lá, universidade que usa o peso muito grande para redação, peso muito grande para humanas, principalmente se é um curso ali mais de humanas, ou então dá um peso muito grande ali, se é um curso lá de engenharia, dá um peso muito grande para as exatas e redação. Redação sempre vem com peso só para fazer o diferenciamento. Então, tem universidades públicas que usam isso. Nas particulares, costuma ser tudo peso 1. Mas algumas específicas, alguns concursos principalmente, costumam utilizar pesos em certas disciplinas, e ali você sempre tem que ser muito estratégico. Porque a gente pensa assim, eu tenho que fazer o meu máximo e tirar total e tudo. Não é necessariamente assim. Você tem que ver aquilo que você dá conta, aquilo que você tem habilidade e aquilo que vale muito ponto. E fazer esse jogo aí, essa estratégia. Achar que você tem que tirar total, isso a gente só faz na escola, para tirar nas provas. Provas você consegue tirar total. Mas em concursos, vestibulares, você não vai pensando que vai tirar total. Você vai pensando que vai acertar
o possível ou o que te pedem ou aquilo que faz te colocar dentro das vagas. Porque é uma outra realidade, um outro contexto, ali é uma outra pressão, é outra forma. Então a gente vai sendo estratégico e dessa estratégia você tem que pensar matematicamente aquilo que mais te convém. Vamos ver aqui um outro exemplo que vai usar a média ponderada e que às vezes nem parece que é a média ponderada. Poderia até não usar a média ponderada, mas olha como é que fica usando a média ponderada. Olha lá, observa essa situação. Vamos supor que eu te dei uma tabela aqui em que fala que eu tenho 10 funcionários que recebem R$1.000, 2 funcionários recebem 1.500, 8 funcionários recebem 2.000, 5 funcionários recebem 5.000. Aí vem e te pergunta assim, olha, qual que é a média de gastos por funcionário? Vamos supor que você é o dono da empresa, você vai pagar ali a folha de pagamento, tá ali para mexer com o fim do mês. Então, qual que é a média mais ou menos assim? Se eu for pegar assim, quanto que cada um teria tirado, eu teria que ter gastado para cada um. Poderia te perguntar qual que é a média de gasto, porque gasto dá essa noção de dinheiro, ou a média do salário também, poderia pensar, a média de dinheiro distribuído, ou coisas do tipo. Aqui, olha, o que eu quero que você pense? Eu só te dei isso aqui, não falei nada de peso, não falei nada de questão de frequência, não usei esses termos técnicos, eu só te perguntei, fiz uma pergunta simples. Qual que é a média de gastos, a média de dinheiro distribuído nessa empresa? Então, o que você pode pensar? Bom, tem que absorve toda a grana e divide igualmente para a quantidade de funcionários, de frequência que tem ali. Então, aí que a gente vai ver. Relembrando, então, qual dos dois vai funcionar como seu dado. E é por isso que agora eu acho o essencial na questão da tabela, de se pensar na nossa estratégia. A média de alguma coisa, esse alguma coisa não pode ser o peso. Então, se eu estou te perguntando a média de gastos, e gasto está associado com salário, apesar da palavra ser diferente, está no mesmo sentido. Então, a média de salários aqui, se eu estou te perguntando a média de salários, salários não pode ser o peso. Se salário não é o peso, sobra ser o peso os funcionários, quantidade de funcionários. Que entra de novo no que a gente tem falado. O peso é como se fosse a frequência, aquela importância, aquele aumento de dados daquilo ali. E faz sentido, né? Funcionário ser a frequência, porque você tem dados de 1.000 aqui e você tem quantos mil? Você tem 10 que tem 1.000. Então você tem 1.000 escrito 10 vezes. Então está funcionando como frequência. Então a gente pode pensar que média ponderada usa-se pesos. Quando é bem direto, te digo assim, o peso, a importância, o aumento. Ou você pode pensar que funciona com frequências também. Então, aplicado aqui fica assim, suavão. Mas isso aqui a gente já sabia fazer com média simples. Do tipo assim, multiplica aqui todos, né, para saber quantos dados você tem, soma ele todos e divide pela quantidade de funcionários. Continua a mesma ideia. Então, antes a gente estava aplicando a ideia de média ponderada. Acaba que média ponderada, média simples, tudo o mesmo complô, que absorve tudo e divide igualmente. Só que a gente faz uma distinção só porque para dar uma diferenciada. Então o que a gente pega aqui? Olha, se eu fosse aplicar a fórmula, e não quero que você vá pela fórmula, porque a fórmula é cheia de x, p e tal. Vai pela ideia, absorve toda a grana. Eu tenho aqui 1.000. Quantos mil eu tenho? Lembra que eu tenho que pegar todos os salários para mim. Então eu tenho 10 funcionários, ou tenho 10 repetições de 1.000. Poderia escrever 1.000? Poderia, mas você pode deixar sucinto escrevendo multiplicando por 10. E é por isso que aparece aqui na fórmula. É o seu primeiro dado multiplicado pelo peso associado ao primeiro dado. Aí vou somar, aí soma com o segundo dado. O segundo dado é 1.500. Multiplica pelo seu peso ou sua frequência, são dois. Que é o segundo dado com seu peso. Cada dado tem o seu peso diferente, porque cada dado tem a sua frequência, né? Pode coincidir. Tipo assim, se aqui também fosse 2, aqui poderia ser 2, não tem problema. Mas é só falar que um está associado com o outro. Então aqui eu tenho 2.000. Quantas pessoas recebem 2.000? 8 pessoas. Frequência é 8. O peso é 8. 5.000 ali. Quantas pessoas recebem? 5. Frequência é 5. Divido. Aí lembra que o dividir que é o que sempre mais complica. Eu tenho que dividir pela soma dos pesos, soma das frequências. Ou se eu estou pegando uma ideia simples, pega todos os meus pontos, divide por funcionário, pela quantidade de funcionários que eu tenho. Eu tenho aqui 10 de uma categoria, 2 de outra, 8 e 5. Que aí vai dar tudo certinho. Pegou a quantidade de pontos toda, dividiu pelos seus funcionários. Então aqui só para a gente terminar a conta. Então aqui vai dar 3.000 igual a 1.600 com 16.000, né? Então dá 19.000. Aqui com 10.000, 29.000. 29 mais 25. 40, 54. 3. 29 mais 25, 54. 54.000. Divido aqui por 2, 10, 20, 25. Se a gente multiplicar por 4 e por 4 aqui, fica mais fácil. Porque aqui vai dar 16, 20, 21.
com 3 zeros aqui. Quando a gente multiplica aqui por 4 dá 100, que a gente consegue cortar os 2 zeros. Então aqui dá R$ 2.160 que eu gasto em média com os meus funcionários ali. É exatamente isso? Não, mas é mais ou menos isso, porque eu tenho um bocado de gente aqui que recebe relativamente um valor alto, e apesar de ter muita gente recebendo um pouquinho, aqui, os valores altos compensam muito esse pouquinho, porque a diferença de 5 mil para 1.000 é uma diferença muito boa. E você tem metade dos seus funcionários recebendo 5 mil em relação a 10 mil, então apesar de eu ter muitos aqui, isso aqui puxa um pouquinho a média para cima. É só a questão de análise que a gente está fazendo. Tá bom? Então, média ponderada é simples assim, não tem muito segredo. Parece que a conta é grande e tudo mais, mas dá para ir com calma, é só continhas bobas, o somatório e divide depois, tá? Então, fica ali alguns exercícios para a gente fazer. Boa quartinha para nós. Valeu então, tamo junto, tá quase acabando.